Boa tarde, meu nome é Samara, sou do quarto C e meu grupo vai apresentar um pouquinho sobre o que é o movimento oscilatório. Bom, primeiramente, o que é de fato o movimento oscilatório? Um movimento oscilatório, bastante comum no cotidiano, é um caso especial de um movimento periódico. Dizemos que o movimento periódico é oscilatório ou vibratório. Se o sentido do movimento é invertido regularmente, entende-se aqui por inversão a mudança do sentido da velocidade. O movimento de pêndulo simples nos proporciona o exemplo mais simples do movimento oscilatório. O movimento do pêndulo ou oscilador no interior dos relógios de parede. Os relógios de pêndulo e metrônomos têm em comum o fato de serem osciladores autoexcitados, que exibem oscilações estacionárias, onde um aporte externo de energia compensa as perdas devido ao amortecimento. No plano de fase, essas oscilações são representadas por trajetórias fechadas, chamadas ciclos limite, e o movimento sobre elas pode ser parametrizado por um ângulo de fase. Neste trabalho, investigamos a dinâmica resultante do acoplamento de dois osciladores de fase, usando equações médias para os casos de ressonância. Os resultados dessa análise são utilizados para descrever qualitativamente fenômenos de travamento de fase e sincronização em oscilações de fase, e que explicam resultados observados no acoplamento de relógios de pêndulo e metrônomos. Outros exemplos: o pêndulo de Newton, cujas bolinhas descrevem um movimento oscilatório, o movimento das molas de colchões, redes e balanços, os brinquedos decorativos colocados no interior do carro que oscilam no menor movimento por serem feitos de mola. O bater das asas dos pássaros ocorre de maneira rítmica, como um movimento oscilatório, e quando pulamos corda, ela é batida em um padrão oscilatório. Meu nome é Maria Clara e irei falar sobre o movimento harmônico simples. Os movimentos oscilatórios são tais que as equações horárias desses movimentos podem ser expressas em funções seno e cosseno. Como essas funções são também designadas por funções harmônicas, é comum nos referirmos aos movimentos oscilatórios como movimentos harmônicos. Quando podemos utilizar apenas uma função seno para a equação horária do movimento, dizemos que o movimento harmônico é simples, ou apenas movimento harmônico simples. Me chamo Graziele Carla e irei falar sobre as fórmulas do movimento oscilatório. No movimento harmônico simples, ao longo de um eixo, digamos x, a coordenada x ela depende do tempo da seguinte forma, onde x é a posição em função do tempo medidas em metro, igual à amplitude da onda medidas em metro, vezes o cosseno, a fase do movimento mais a constante de fase. Observe-se que essa expressão segue da própria definição de movimento harmônico simples. Na expressão acima, a constante A recebe o nome de amplitude do movimento. Tal nome decorre do fato desse valor ser aquele para o qual a variável x tem um valor máximo ou mínimo. Isto se pode ver a partir do gráfico xxt. O valor constante é denominado de constante de fase ou fase inicial. Observe-se que o movimento harmônico simples se repete sempre que a fase é acrescida de um valor, radianos. Isso nos permite determinar o período do movimento, pois quando a fase é acrescida de radianos, o tempo passou de t para t mais t. Podemos assim escrever velocidade angular medida em rads por segundo, sobre parêntese, tempo, mais constante de fase, que é igual à fase do movimento, mais a constante de fase, mais 2π radiano, de onde resulta a velocidade angular do tempo, que é igual a 2π radiano, e, portanto, t é igual a 2π radiano sobre a velocidade angular. Eu sou Ian Edson e eu vou falar das funções horárias MHS, seno e cosseno. Chamamos o movimento de harmônico quando este pode ser descrito por funções horárias harmônicas, seno ou cosseno, que são assim chamadas devido à sua representação gráfica.
Quando isso acontece, o movimento é chamado de movimento harmônico simples, MHS. Para que o estudo desse movimento seja simplificado, é possível analisá-lo como uma projeção de um movimento circular uniforme sobre um eixo. Meu nome é Paulo e eu vou explicar sobre as fórmulas do movimento oscilatório. O movimento oscilatório pode ser descrito pela função horária da posição do MHS, função horária da velocidade do MHS e a função horária da aceleração do MHS. E aí, a função horária da posição do movimento harmônico simples, que é o MHS, a fórmula é x de t igual a vezes cosseno de ômega t mais conjunto vazio. O x de t é a posição do tempo medida em metros. O a, ele indica a amplitude da onda, medida também em metros. O ômega t mais conjunto vazio é a fase do movimento. O ômega é a velocidade angular medida em radiano por segundo. O t é o tempo medido em segundos. E o conjunto vazio é a constante de fase.